Eu sou Paula, eu sou de Salvador e no momento eu estou em Salvador. E na casa da minha mãe é uma referência também. Legal. Ô, Paulo, você é da UFBA ou você é de fora? Desculpa, cortou aqui, a internet está um pouco ruim. Eu tô só Aqui perguntando se cortou, você... pode repetir? Posso? Você é da UFBA? Sou da UFBA, eu sou egressa do BI. Eu sou Ah, daqui de pronto. Salvador, eu sou egressa do BI e estou fazendo lá em Conquista. Tá, Aí legal. em Conquista, né, no caso. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Camila. Eu falo aqui de Vitória da Conquista. E fiquei muito feliz em participar, né, e ser selecionada para participar do projeto. E espero compartilhar saberes, experiência de mundo. É isso. Bem-vinda. Oi, gente. Meu nome é João. Sou do 5º período de Psicologia. E estou falando de Eunápolis. Sou de Conquista, mas estou falando de Eunápolis. E é isso. Nunca participei de um clube de literatura. Tenho expectativas positivas e, enfim, estou curioso para ver como é que vai ser. E é isso. Ô, João, toma cuidado que expectativa só serve para uma coisa, né? Tudo bem, tá tudo sob controle, tudo sob controle. Então tá. Eu posso pegar o gancho aqui. Meu nome é Tayane. Oi, Tayane. Sou do interior da Bahia, Laje. E também estudo em Conquista. Sou egresso do BI. Aí, sou caloura, sou colega de Paula agora lá no IMS. E aí a gente se jogou aqui. Que ótimo. Bem-vinda. Eu estou olhando para a carinha aqui de um que vou pedir para falar, hein? Zé Antônio, fale, meu filho. Meu nome é José Antônio, eu sou estudante de administração aqui da UESB, de Vitória da Conquista. Sou natural de Iguaí, na Bahia, também na região sudoeste, mas moro em Vitória da Conquista há 4 anos. E estou falando também de Vitória da Conquista agora. Normalmente as pessoas acham estranho, gente de administração dessa área, entrar nesse tipo de empreitada, né? Mas eu acho que em todas as áreas, a literatura, a ficção, o romance, ela está presente de certa forma. E também como uma forma uma válvula de escape também de como a condição dos negócios e tal, de como essa atualidade que a gente está vivendo tão dura, eu acho que através da literatura a gente pode pensar outras formas de viver, de se organizar socialmente. Então, acho que meu principal estímulo foi esse. Maravilha, seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, gente, me escutam? Quem está falando? Clarice. Então, meu nome é Clarice, eu sou da UFBA também. Eu participei de alguns encontros anteriores e agora eu sou membro oficial, estou muito feliz. Um clubinho para chamar de meu. Espero contribuir de alguma forma, com muito simbolismo, durante os nossos encontros. E isso é isso, só felicidade. Só felicidade em tê-la também. Alguém mais, gente? Oi. Estão me ouvindo? Estamos. Eu sou Carlos Daniel, estudante do terceiro semestre de biotecnologia aí da UFB de Conquista. Estou falando de Bandeira do Colônia, que é distrito de Tapetinga, que fica do lado de Tororó, então é meio complicado a minha localização. E descobri na quarentena agora esse clube de literatura, não sabia, fiquei bastante surpreso e vi que pessoas que eu conhecia faziam parte ou seguiam a página que eu descobri no Instagram, a página de vocês, aí comecei a seguir as postagens,
Vi acessei o blog de vocês, achei bastante interessante. Quando abri o processo seletivo, participei e estou contente de estar aqui, espero contribuir. Bem-vindo, Carlos. Eu sou paulista, viu, gente? Por isso que eu tenho esse Carlos. Mais alguém, gente? Deixa eu ver. Devlane. A Devlane entrou 2 vezes, tem 2 Devlane aqui. Tá me ouvindo? Tô. É que eu tô usando o celular e o chat no computador. Oi, meu nome é Devlane, sou estudante de psicologia da UFBA, 9º semestre. E minha motivação de entrar no clube, eu acho que tem muito a ver com uma parte minha que eu tava querendo me conectar de volta, porque literatura sempre esteve na minha vida, só que por algum motivo eu parei só estava focando em artigo científico e coisa da faculdade, e eu queria me conectar com a parte minha perdida. E aí eu dei início nisso, né? Foi uma aposta. Bem-vinda. Obrigada. Pronto, aí, várias pessoas resgatando esse vínculo, né? Isso é muito legal e, ao mesmo tempo, é muito triste, né, gente? A forma como a universidade, ela faz com que a universidade e a vida adulta, vamos dizer assim, ela faz com que a gente, às vezes, se distancie, né, da literatura, como se a literatura não fosse parte visceral da nossa existência, né? No sentido de que a gente atribui sentido a tudo. E a gente está sempre inventando a realidade, inclusive a realidade que a gente vive, né? Então, a literatura é constantemente nosso motor, né? Mas a forma como, às vezes, a gente acaba se separando dela, né? Se desconectando dela, né? Inclusive, daí isso que Devlane falou, né? A gente perde uma parte da nossa existência, né? Perde uma parte da gente. E a gente está aqui, então, para tornar esse resgate mais legal, espero, para cada um de vocês. Mas o que será feito do clube é com vocês, né? Não tem... ele é um organismo vivo, vamos dizer assim, e vocês são os que vão habitá-lo, né? E fazê-lo acontecer. Bom, a gente pode começar? Ou tem mais alguém querendo falar, se apresentar? Acho que a maioria que estava... que entrou falou, né? Alguém mais? Alguém falou aqui no chat? Gente, é muita informação, né? Eu tenho que ficar olhando várias coisas. Olha lá, a Mariana também, de resgate. A Kátia acho que está com um probleminha, né? Mas pelo jeito ela está entrando e saindo. Bom, a gente tem um esquema, né, de seleção de obras, por enquanto. Deixa eu só falar essa parte, mas depois a gente pode, para não tomar o tempo do encontro, depois eu vou pedir para um dos monitores, né, um dos meninos gravarem um áudio, ou eu mesmo gravo um áudio, explicando essa parte mais estrutural da coisa, que os meninos que já estão, né, como Clarice e Eduardo, já sacaram a dinâmica de funcionamento. Mas daí a gente faz essa apresentação, né, que a gente tem, normalmente, as pessoas fazem sugestões de 3 obras. Então, acabando esse encontro, já no grupo de WhatsApp, as pessoas já vão e sugerem livremente, quem quiser sugerir, eu quero, sei lá, pensei no conto X, e lembrando que a gente está trabalhando só com contos e crônicas agora, né, por causa da periodicidade. Então, e também daí, na hora de sugerir isso, vocês tenham certeza que vocês têm acesso ao PDF, que não adianta sugerir uma obra que ninguém vai conseguir acessar, né, tem que ser algo que vocês já consigam disponibilizar. Então, a hora que juntar 3 sugestões lá no grupo de WhatsApp, a gente já fecha a votação. Daí, a gente já fecha o esquema para votação, né? Daí,
algum dos meninos faz o formulário e todo mundo vota na obra, a vencedora, que tiver mais gente, né, entra para o próximo encontro. Então, é assim que a gente faz. E quem indicou a obra é responsável pela curadoria da obra no encontro. O que é a curadoria da obra? É uma breve fala, né, uma introdução acerca da obra e principalmente do autor, né, ou autora da obra. Então, falar mais ou menos quem é a autora, né, qual é da onde que essa autora está falando, né, tal, situar a obra e o seu autor. Uma fala bem breve, tá, gente, de, sei lá, 5 minutos, para a gente... a gente não, acho que não costuma quantificar isso, mas todo mundo respeita uma fala breve, porque o interessante realmente são as afetações, né, posteriormente. Então, é uma parte super importante do encontro e que abre todo o encontro. Tudo bem? Pessoal, deu para entender direitinho? Depois a gente faz um textinho introdutório ou um áudio introdutório e joga tudo lá no WhatsApp, daí fica sempre disponível para quem quiser consultar. E a gente já tem o calendário, né, dos encontros, vocês receberam, então, é isso. Bom, nessa votação que a gente fez para esse encontro, ganhou o Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, né, que eu não tinha lido. Então, eu gosto de fazer sugestões também que eu não li, né, porque senão eu vou ficar relendo coisas, só eu pensei, a gente está vindo, né, de uma pegada dos autores latinos, e daí eu estava chamando a atenção assim, gente, tem mulher latina, né, porque a gente tem muita tendência a só pensar nos escritores homens, né, mas tem grandes escritoras latinas, né, daí a minha sugestão, e acho que as 3 sugestões, né, dessa votação foram 3 mulheres, se eu não me engano, e daí ganhou esse conto, né. Bom, a Lígia Fagundes Telles, ela é acho que todo mundo já, no mínimo, ouviu falar dela, né, ela é muito famosa, ela é, tipo, acho que do Brasil, acho que ela é a escritora mais famosa, o que, claro que tem aí um recorte de classe, né, porque ela é uma mulher que vem de uma classe social muito abastada, né, ela é advogada e coisa e tal, porque a gente tem outras grandes escritoras que vieram de classes populares e ficaram meio obscurecidas, né, não foram tão enaltecidas quanto a Lígia Fagundes Telles foi, o que não é uma crítica ao mérito dela, mas é uma coisa que a gente tem que pontuar, que faz diferença, né, você ser branca de classe alta e conseguir acessar aí tanto a capacidade da escrita quanto os louros, né, porque ela é extremamente premiada, né, ela ganhou Jabuti várias vezes, ela é a única escritora, acho que mulher que ganhou Camões, né, ela faz parte da Academia Brasileira de Letras, e ela é a única mulher indicada ao Prêmio Nobel, ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, mas não ganhou, mas é desse nível, né, de grandeza a literatura dela. Ah lá, chilena, Gabriela, lá, já ganhou, então. Gabriela Mistral, eu não conheço. Olha, a gente podia ler ela, hein, Janine? Bom, então, as grandes influências da Lígia Fagundes Telles na escrita, ela é tanto romancista quanto contista, né? Ela tem, acho que, 4 ou 5 romances e uns 20 livros de contos. Então, ela tem essas duas pegadas e, logo, as grandes influências dela são tanto um autor contista, que é o Edgar Allan Poe, né, que é um escritor de mistério, e o Machado de Assis, que é um escritor com bastante pegada de crítica social, né. Então, essas duas coisas são muito presentes em Lígia Fagundes Telles, como vocês puderam perceber nesse conto. Porque esse breve conto aí que causou um certo apavoro lá no grupo, né, porque ele é chocante, né, assim, ele tem uma pegada de violência, né, mas ele é um dos principais dessa autora, e ele traz exatamente essa questão dessas influências, né, do mistério, da fantasia,
e, ao mesmo tempo, um atravessamento ali de crítica social, né, porque o conto traz esses atravessamentos de questão de gênero, questão de classe social, né, isso aí está atravessando o conto também, né. E as marcas da literatura da Lígia Fagundes Telles, né, e essa questão de crítica social, né, também, ela é declaradamente uma socialista, né, ela tem essa localização política, né, vamos dizer assim. Ela é viva, tá? Eu acho que ela não morreu, não, acho que ela está viva. Deve estar com uns mais de 90 anos. Né, no 23, ela nasceu em 23. Bom, as marcas da literatura dela, ela é viva, sim. Ela traz muita questão da ambiguidade, ela trabalha muito com a possibilidade da palavra, né, produzir ambiguidades. Então, ela faz com que isso aconteça tanto nos seus personagens quanto na sua narrativa, às vezes até de maneira explícita, né? Tem a questão da realidade e da fantasia, que é uma pegada dos escritores latinos, isso é muito interessante, né, que os escritores latinos, de forma geral, têm muita filiação a essa escola do realismo fantástico, né, do desconhecido no cotidiano, então eles vão pegar situações absolutamente cotidianas e fazer aquilo virar um troço de outro mundo, né, meio surreal, meio sinistro e tal, né, como o conto de hoje, né. Ou algo não necessariamente nesse sentido de terror, mas algo fantástico, né? Algo que é extremamente novidade, que sai do cotidiano. Isso acho que diz um pouco sobre a nossa alma latina. É um elogio à nossa alma latina. Outra marca, né, da escrita da Lígia é a presença de mulheres. As meninas, né, que João citou agora. É uma das principais obras dela, né, As Meninas. E a maioria das obras dela trazem personagens femininos fortes, né? O que já, assim, claro que isso acaba tendenciando a gente a achar que ela é uma escritora feminista, mas nem sempre é essa a pegada, né? Essa questão de empoderamento feminino. Às vezes, são personagens femininas e que ela humaniza. Eu acho que isso é o principal ponto. Ela complexifica a figura da mulher, né? Bom, acho que não vou ficar muito... Sim, as obras mais importantes dela são... tem 4 romances, né? Então, tem 3 romances que são muito importantes, que é Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde e As Meninas. E esse livro, né, que a gente leu o conto, é um livro que leva o nome do conto, que é Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, que foi publicado em 88, ou 87, não lembro, pela primeira vez, né, pela editora Ática, que é uma editora que quem nasceu na década de 80, como eu, sabe muito bem, porque a gente vivia lendo o livro da Ática, era assim... No colégio era tudo livro da Ática. Foi até uma coisa nostálgica eu ver uma capinha da Ática com esse livro. Bom, agora eu vou sair da curadoria e vou falar das minhas afetações em relação à obra, né? Desde o título. Porque quando eu vi o título, As Meninas foi transformado em filme, e foi, acho que, se não me engano, virou peça também, As Meninas. Eu acho que esse Venha Ver o Pôr do Sol também virou uma peça, se eu não me engano. Isso aí a gente podem pesquisar depois. Começando pelo título, né, porque o título, a hora que você vê, né, Venha Ver o Pôr do Sol, é quase romântico, né, assim, é quase assim, tipo, nossa, né, deve ser uma coisa bonitinha, né, pôr do sol, tal, né, aquela coisa, meia luz, né, não sei o quê, e ela brinca, né, com essa ambiguidade, daí você começa a ler, você vê que é um casal, né, você começa assim, né, você fala, não, tá, de repente começa a ficar estranho, você começa a falar, não,
E é interessante, que eu acho que isso vai ser muito interessante. Eu quero ver a forma como os meninos leram e a forma como as meninas leram. Porque, sendo mulher, o pavor meu já começou na terceira linha, sabe? Tipo, porque nós vivemos cotidianamente essas situações de perigo, né? Então, tipo, a hora que começou a frisar local isolado, não sei o quê, você já começa a sentir cheiro de que vai acontecer uma merda, né? Vai acontecer uma violência, vai acontecer alguma coisa. Então, tipo, esse atravessamento da questão de gênero e da violência contra a mulher é muito interessante. E eu acho que tem uma diferença da leitura feita por um homem e da leitura feita por uma mulher. Eu acho que a gente já, de cara, já saca que aquilo ali, e é um sacar diferente, parece que dói, sabe? Atinge mesmo a gente, pessoalmente, né? E o título me chamou a atenção porque por causa desse traço da Lígia, ela tem o traço da ambiguidade, e o título chama atenção porque ele é ambíguo de várias formas. Ele é ambíguo nesse convite, que parece que, que bonitinho, eles vêm a ver o pôr do sol, que bonitinho, que romântico, mas ao mesmo, e também porque o pôr do sol, por si só, é ambíguo, né? E tem uma passagem no texto que, para mim, é a frase central no conto, que ele explica a ambiguidade, né? Que eu vou até aqui para ler essa passagem, tá? Que eu anotei. Eu anotei não, tá no conto. Deixa eu pegar o conto aqui, só para eu ler só essa passagem. Que está na página 2. Começa com Ali Raquel. Aqui, ó. Ali Raquel, olhe um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja, e você se queixa. A hora que ele traz essa marca, ela explicita algo muito interessante do conto, que daí que me caiu essa ficha, assim. A Clarice anotou também. Eu acho essa frase muito importante, porque ela traz, na ambiguidade da luz, né, que o crepúsculo é a ambiguidade, se a gente vive num registro de dia e de noite, o crepúsculo é uma ambiguidade, ele tem elementos do dia e elementos da noite, ele não é nem o dia, ele não é nem a noite. E isso brinca muito com a questão de nós mesmos e dos personagens, né? Porque a gente não é só luz, a gente também é sombra, a gente também é crepuscular, a gente também tem sentimentos sombrios, né? É humano a gente ter sentimentos sombrios, é humano a gente querer se vingar, a gente odiar, a gente querer fazer mal, e nananã. Então, eu acho que isso a autora brinca muito bem no conto. Porque se vocês, a hora que eu fui lendo o conto, tanto a personagem dele, do Ricardo, quanto da Raquel, são complexas. Elas têm essa coisa meio esse lado negro da força, assim, esse lado ruim da força, sabe? Essa coisa meio sombria, assim, que no texto aparece com as rugas do homem, né? Porque não sei se vocês repararam, mas são 3 momentos muito específicos que as rugas aparecem, depois as rugas somem, né? Então é aquele relampejo onde aparece algo sombrio e aquele algo sombrio some sem deixar vestígio, né? E as falas de Raquel também. Ela é mesquinha, ela aparece assim de uma forma meio, ela desdenha dele, ela meio que o humilha socialmente por uma pobreza, né? Então, tipo, tem esses atravessamentos ali que mostra essa complexidade das pessoas, né? Que as humaniza, né? É esse que é o ponto. Isso é humano. A gente não é só luz, a gente é claro e escuro, né? A gente é crepúsculo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante no conto. E isso me fisgou muito, assim, a hora que eu saquei isso, eu até li de novo, e eu li de outra forma, percebendo essas nuances, assim, sabe? Essa forma como ela tentou trazer essa ambiguidade desde o título. Convém haver o pôr do sol, né? E a forma como isso vai
acontecendo. E o crepúsculo, e assim, né, para mim, né, o tema principal da obra, que é a morte, né, que é o crepúsculo da vida, né, tipo, a morte é o fim da vida, né, então tem isso, assim. Enfim, já falei demais, agora eu vou deixar para vocês. Essas foram as minhas afetações. E fiquei apavorada e depois fui procurar atribuir sentidos ao que eu estava sentindo, né, com esses atravessamentos todos que eu pincelei aqui, tá? Agora eu abro, já tem inscrições aqui. Gente, vocês vão, esqueci de falar isso, vocês vão se inscrevendo, tá? Vocês vão colocando aqui quem quer falar e a Janine, não sei quem que está organizando uma lista e vai fazendo. Ou quem vai falando já vai colocando seu nome na lista, já vai copiando e aumentando a lista. Tá bom? Fiquem à vontade. Oi, gente. Vocês desculpem aqui que eu estou num local um pouco barulhento, mas acho que vai dar para me ouvir bem, né? Então, se alguém vê algum ruído, desfaça. Bom, achei brilhante como a Melina iniciou a discussão, primeiro por trazer o título e desenvolver a partir disso essa ideia que eu acredito que seja a principal, que é o contraste, né, que existe entre várias questões do texto. Então, eu conheço uma professora de filosofia chamada Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem ela também, e tem algumas palestras que ela fala bem isso, né, que a consciência, ela nasce do contraste. Então, às vezes é por isso que muitas vezes ficamos reflexivos diante do pôr do sol. Que a gente, vamos ver o pôr do sol, e a gente vai e começa o crepúsculo, e a gente começa a ficar pensativo, e às vezes vem muitas ideias e muitos pensamentos em nós, vem muitos sentimentos que não viriam em outros momentos do dia. Então, a consciência nasce desse contraste. E o texto, ele traz esses contrastes o tempo inteiro, né? Amor e ódio, luz e sombra, vida e morte. E parece que é até uma vingança do rapaz com a moça, né? De mostrar a ela esse lado sombra dela. Essa falta de amor que ela tem com ele, esse desprezo que ela tem com ele. E aí parece que ele leva ela para ver, né, esse pôr do sol, nessa esperança, e esperança maldosa, né, e nessa maldade também dela se acessar. E acessar o lado sombra que ela tem e que a gente sempre coloca embaixo do tapete e nunca quer ver. E eu adorei o texto, eu fiquei aterrorizada, assim, no final, fiquei desesperada, porque eu me vi em Raquel, né, também. E, assim, não vou entrar na questão da vulnerabilidade da mulher agora, porque eu achei interessante construir primeiro essa ideia, né, do nascer da consciência, através desse contraste. Oi, gente. Olá. Eu fui lendo e eu só percebi bem perto do final que eu estava lendo com muita ingenuidade a obra. Porque eu comecei, que bacana, o pôr do sol, imaginei que o cemitério ia ser um lugar alto, que ia ser super bonito de ver, que ia estar cheio de flores, que no cemitério tem bastante flor. E ela, grosseira com ele, nossa, mas que ideia interessante, que diferente. E aí depois, a hora do choque, assim, eu falei, meu Deus, você cresceu em São Paulo, como assim? Como assim? E aí eu falei, eu devo ter perdido alguma coisa no meio do caminho, aí eu li de novo, mas foi uma obra que me surpreendeu muito. E esses contrastes eu também achei bem interessante, e o título também acho que influenciou nessa minha percepção colorida de como seria a história. Mas de vida e morte, por causa do cemitério e do pôr do sol também, que eu gosto muito. Mas eu estava lendo muito numa perspectiva romântica e ingênua mesmo.
E depois eu tive que desconstruir muita coisa, mas foi bem interessante. Sou eu agora, né? Eu acho. É muito interessante isso tudo que está acontecendo, porque a minha leitura foi totalmente diferente da Milena, que foi diferente da Janine, que foi diferente da Gabriela, porque foi meu primeiro contato com a autora, e está sendo muito legal de conhecer novos autores. Mas durante a leitura, a leitura passou muito rápido por mim, sabe? E eu fiquei num sentido de buscar simbolismos, como sempre faço. Só que dessa vez eu não encontrei simbolismos diferentes. Agora que eu vi que a Milena falou, realmente tem bastante, mas as minhas afetações foram diferentes. Eu não encontrei muito simbolismo. Eu pensei que a obra seria mais no sentido de, como eu posso dizer, no sentido de expressões, de experiências. Por quê? Primeiro, eu estava procurando simbolismos, né, como sempre faço, que eu gosto muito, e não encontrei. E aí eu fiquei, meu Deus, tem que ter alguma coisa escondida nesse conto que vai revelar outra coisa, e eu tenho certeza que eu vou encontrar. Aí teve a citação do livro, que é o livro A Dama das Camélias. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que tá um simbolismo escondido nesse livro. Aí eu fui procurar e não tem, assim, tem alguma relação, mas não tem total relação. E depois, essa frase que a Milena falou também, que o Ricardo diz que a beleza não está, nananã, que ele disse que leu em algum livro. Aí eu falei, meu Deus, tem um simbolismo aí, eu vou procurar e vai ser outro livro. Só que acaba que essa frase é da própria Lígia. E foi bastante interessante ver essa intertextualidade. Mas depois bateu para mim que o conto seria mais as experiências. Porque ele é muito descritivo, né? Quando a Raquel, ela tá lá embaixo, ela sai do táxi, aí o táxi não consegue subir, aí ela tem que subir o morro. Aí eu já imaginei que ela estaria lá em cima, cansada de ter subido. Aí eu consegui enxergar as botas sujas de lama. E depois eu consegui sentir o cheiro que ela pegou no cigarro. E tão bem descrito, né? Esse descritivismo. E com o passar do conto, ela caminhando na estrada. Aí na minha cabeça eu já construí essa estradinha do cemitério de areia. Aí eu já coloquei árvores em volta. E a cada passo que a Raquel dava com o Ricardo em direção mais afastada, né, de onde ela estava, eu ficava, meu Deus, pare de andar, por favor. Moça, por favor, para de andar, volta. E aí ela continuava a andar. E aí eu conseguia perceber também, na minha cabeça, né, que ela passava as mãos nas lápides no cemitério. E inventando muito. Isso tudo na minha cabeça, né? Porque eu levei o conto muito para esse sentido. E quando finalmente ela chega lá nesse local, né? E aí ela desce as escadas e ele pega o palito de fósforo e ilumina, e aí tá tudo escuro. E aí, por um minuto, ela vai ver os olhos oblíquos, né, da suposta namorada do Ricardo. E quando ela olha para trás, ele não tá mais. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, tem um momento que ele tranca, né? E aí eu consegui também escutar esse momento que ele tranca ela lá embaixo. E ela vai perceber que toda a grade daquele local tá tudo enferrujado, mas a fechadura tá ali novinha. Então, ele fez tudo pensado, de caso pensado, em trancar e trocar a fechadura para que ela não conseguisse fugir, porque anteriormente possivelmente estaria enferrujada e ela poderia fugir. Então, foi muito isso para mim, de descritivismo e de experiências. E fala muito sobre
É um caso, claro, de feminicídio, né? E foi bem intenso perceber isso depois. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, às Posso vezes falar só aparece... uma coisa no meio Pode ser? da sua fala? Rapidinho. É interessante como a gente acha ou tem certeza de que ela morreu lá, né? Aham, Mas isso não fica claro, porque aham, ele fala boa noite e guarda a chave. Pode ser que ele sim, tenha voltado no dia aham, seguinte, entendeu? Isso é muito interessante. uhum. E eu fiquei pensando, meu Deus, então o final da história vai estar nesse livro aí que durante a obra citou, mas também não está. Aí eu fiquei com essa impressão de que seria esse caso de feminicídio, e que inclusive aparece às vezes na televisão pra gente, né, que, sei lá, um marido que prendeu a esposa durante não sei quantos anos no porão, e que existem Raquéis de verdade no nosso mundo, né, e quando ela dá aquele último grito final, nossa, que é inumano, né, que ela falou, mostra também pra gente que Milena falou da nossa humanidade, mas também mostra bastante da nossa desumanidade, né? Mas por fim, o que ficou na minha cabeça é sempre que alguém me convidar agora para ver o pôr do sol, claramente eu vou negar. E ver o pôr do sol é uma coisa que eu gosto muito, tomando um cafezinho todo dia. E agora, sempre que eu vou ver o pôr do sol, eu vou ter que lembrar da Raquel. E vai vir todos aqueles sentimentos novamente. Mas eu gostei demais do conto. E essas foram as minhas afetações. Oi, gente. Voltei? Eu caí aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Ah, pronto. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, André, pode falar. Foi porque eu caí aqui rapidinho, aí acabou que eu fiquei em dúvida, estavam conectados ainda. Então, primeiramente, queria dar boas-vindas, né, aos novos membros. É uma felicidade imensa ter vocês aqui com a gente. Estou muito feliz. Então, sobre o conto, eu gostei bastante do conto. Achei muito interessante essa questão da ambiguidade, né? Para mim, no início eu achei assim até divertido o conto, assim, achei um pouco assim de uma espécie de comédia, o jeito que ela estava tipo assim insatisfeita com aquele programa, e achei aquilo um pouco, né, bem assim, como se fosse um filme de comédia mesmo, assim, achei bastante divertido. Mas depois o conto foi se mostrando assim, uma forma meio macabra, né? Foi mudando assim o ambiente. Eu achei isso muito interessante da ambientação que ela faz, né, no texto. Tudo é muito descritivo e causa justamente essa geração de imagens, né, na nossa cabeça, assim como aconteceu com Clarice, né, que ela descreveu vários sentidos, né? Realmente um texto muito sinestésico, né, traz várias sensações. E eu achei isso muito interessante, esse contraste, né, que a Lígia trouxe assim perfeitamente. E uma coisa que assim que eles entram, né, na catacumba, né, eu não sei se é essa palavra. E aí, quando ele sempre falando, né, o olho da minha prima, que acho que era muito parecido com o seu. E aí, eu já estava imaginando que talvez, assim, na minha mente, né, que talvez a Raquel seria a prima dele, porque eu já estava, tipo assim, na hora que ele fala dessa semelhança, eu já ficava, falei, meu Deus, será que vai ser isso? E aí depois, quando ele entrou, né, lá, quando ele entrou com ela lá, né, aquele ambiente todo macabro, e aí teve toda aquela cena, e eu comecei a ficar bastante angustiado, né, aquela cena, assim, deles entrando, e a permanência dela, e a impaciência dela, né, de querendo ir embora, e ele, sem querer, deixar. E a partir do momento, uma coisa que me marcou muito, que eu achei, assim, muito, muito bizarro, foi a hora que ele fala, né,
ele explica a ela como ver o pôr do sol mais belo, que ele fala que vai chegar um horário que uma fresta de luz vai aparecer por tal porta e você vai poder ver o pôr do sol mais lindo do mundo. E eu achei aquilo de um jeito tão debochado e malicioso, e falei, meu Deus, será que eles seriam, não sei, me vem na mente de ser um psicopata, não sei, porque eu achei aquilo de uma forma tão, assim, maldosa e debochada, e aí eu fiquei bastante angustiada ao fim do texto, e eu acredito, talvez seja porque eu sou homem, né, mas eu também não tinha prestado atenção nessa questão do feminicídio, mas depois que eu vim, agora, né, ouvindo vocês falar, que realmente é uma questão bem clara, assim. Talvez é aquilo que Milena falou. A gente não sabe se ela realmente morreu, né? Mas fica um sentido de violência, realmente. Violência tanto uma violência assim psicológica, né? Um terrorismo psicológico que ele fez na Raquel. A experiência foi um tema, não, sim, mas é um padrão muito forte, né, da violência contra a mulher na vida real, né, que é ex-namorado não aceitando a continuidade da vida da ex, né, e vai lá e mata, né, então, tipo, é um enredo que a gente conhece, assim, infelizmente demais, e a quantidade de mulheres que já morreram na mão de ex-namorados, né, ou ex-maridos. Eu acho, realmente, faz todo sentido. E foi isso, minha experiência com a obra foi muito boa. Eu já tinha lido um conto da Lígia Fagundes Telles há uns 2 anos, e foi um conto que me deixou assim, muito confuso mesmo. Eu lembro que eu terminei o conto assim, eu não lembro de qual é o texto, mas é alguma coisa que envolvia bolhas. Eu não lembro o título direito. Mas esse conto foi assim, incrível. E foi isso que eu tive, assim. E obrigada. Imagina. Sou eu agora? Me perdi na lista, mas pode falar. Isso mesmo, é você. Certo. Essa parte, nessa temática de terror e suspense, me atrai bastante. Esse conto, desde o começo, ele tinha esse clima de suspense assim, no ar, porque, primeiramente, começando com o local, que é um cemitério, então ele podia ter outros locais, um cemitério afastado, isolado. E o fato dela aceitar ir lá, ter um último encontro, ter ver um pôr do sol, mostra que ela nutria um sentimento ainda pelo Ricardo. Não gostava do Ricardo de alguma maneira. Senão ela não teria aceitado ir lá ver ele. E tem uma parte do conto que mostra, tipo, ele falando dos parentes mortos que estavam enterrados. Eu falei assim, por que ele tá falando isso? Qual a ideia desse cara? Eu acho que tem uma coisa errada aí. Então, tipo, eu já fiquei assim, primeiramente pelo cemitério, eu fiquei assim, meio bolado, assim. Aí fala da prima dele, que foi a única pessoa que amou ele. Aí ela fala, eu gostei de você, Ricardo. Aí eu pensei, será que ela gostou do Ricardo, mas pelo fato de ele ter pedido tudo, e ela tá com o atual, que é rico. Então, ela também não gosta do atual, mas gosta do status social que ele tem e tal. Então, tipo, ela também, tipo, ela também não sabe o que quer, na verdade. Então, tipo, ela quer ascender socialmente, mas ainda gosta do Ricardo. Então, aceitou ir lá falar com ele. Então, é uma coisa assim, achei meio estranho isso. E outra coisa também foi que no final ficou meio aberto, porque, tipo assim, será que ele voltou para falar bem? Como foi seu pôr do sol? Gostou do seu pôr do sol? Se você voltar comigo, eu deixo você sair. Então, tipo, será que, tipo, ele ficou lá, tipo, pressionando a mente dele, aquela violência psicológica? Então, tipo, é tudo uma coisa que a gente fica pensando, será que aconteceu isso mesmo? Então, é um final que faz a gente refletir. Então, é como se ele deixasse o leitor continuar a história. Então, o leitor ter aquela interpretação, se realmente ela morreu ou se ela ficou lá sendo, tipo, violentada psicologicamente. Então, é uma coisa assim, muito peculiar. Gostei bastante dessa temática terror, então, foi muito bom esse conto, gostei bastante.
Legal. Eu tô rindo do comentário da Janine. Como foi o pôr do sol, querida? Voltando no dia seguinte. Mas é interessante porque fica isso mesmo. A gente não sabe, né? Isso é fantástico. E isso que você trouxe, Carlos, do recorte de classe, eu acho muito interessante no conto. Esse atravessamento aí, porque mesmo a personagem feminina, ela fica muito próxima dessa coisa, dos afetos não nobres, né, vamos dizer assim, de uma certa mesquinharia, um certo interesse, né, essa questão do relacionamento por status social e coisa e tal, fica uma coisa ali muito entranhada também, essa brincadeira, né, com os sentimentos bons e os sentimentos ruins das pessoas, né, e ali os ruins bem à tona, né. Quem quer falar agora? Eu. Vocês estão ouvindo alguma coisa no fundo? Porque estão me ouvindo? Normal? Sim, estamos com a ouvindo aula bem. começou agora, tá bem baixinho aqui. Aí, eu queria, porque eu vou ter que sair, minha aula começa agora, mas eu queria só dar uma contribuição. Eu estava lendo e me peguei pensando, eu acho que eu poderia ter escrito isso no início, né? De uma forma não tão genial, né? Mas eu pensei que eu já me coloquei nessa situação, já me encontrei, na verdade, nessa situação, de ser manipulada. E por a pessoa estar numa zona de conforto e eu não estar num local que é minha zona de conforto, eu acabar sendo influenciada a seguir em frente. E aí eu percebi que ele utilizava de estratégia de argumentação, incluindo coisas como de comoção, a família dele, a história dele, as raízes. E aí, por mais que ela tivesse com receio, isso puxava ela, impulsionava ela para continuar caminhando. E aí, eu fiquei de cara, acho que como todas as mulheres, a maioria das mulheres, pensei, isso não vai dar certo, mas ainda fiquei tentando entrar na utopia de que vai ter alguma fresta nesse local e ela vai ver uma luz entrar e vai ser um pôr do sol, uma luz que vai iluminar o local, sei lá, vai ser uma coisa linda. Até que ele olhou para trás, eu falei, realmente, é o que eu pensava. E como é uma coisa que eu não achei distante da realidade, por mais que seja ambíguo, eu não achei distante, porque eu acho que muitas pessoas podem se encontrar nessa situação, se enxergar nessa situação de manipulação mesmo, que é muito cultural, né? Tipo assim, tô vendo que você está se afastando, então eu vou te trazer para perto, manipulando um discurso que vai te comover. Então, acho que isso eu não podia deixar de levar em consideração. Agora sou eu, né? Eu vou ter que falar rapidinho também, porque minha aula começou agora. Ô, gente, só um minuto, a gente vai ter que rever esse horário aí, né? Porque tá todo mundo tendo aula, a gente vai ter que rediscutir esse horário lá no grupo. Então, basicamente, a coisa que mais chamou minha atenção em relação ao conto foi justamente esse confronto de extremos que a gente tem, né? Até na escrita da autora a gente consegue ver que ela está sempre contrastando vida, morte, riqueza, pobreza, etc. Outra coisa também que me marcou bastante é que, tipo, essa relação deles, ela terminou de um jeito bem mal resolvida, né? Porque parece que ela trocou ele porque ele ficou pobre, questões financeiras, só que ao mesmo tempo, como o Carlos tinha falado, parece que ela ainda nutre algum tipo de sentimento por ele, né? Porque ela fala que gostou dele e tal, e ele com certeza gosta dela, pelo visto. Gosta entre aspas, né? Porque... Eu entendi que ela estava com outro, mas que eles dois ainda ficavam. Eu entendi assim. Mas que ela, de certa forma, desprezava ele, entende? Mas que eles ainda tinham um relacionamento ali. Não, eu não entendi isso, não. Eu entendi que ela tinha casos com outras pessoas. Antes, e o marido dela, o atual, não gostava muito disso, não. Isso, que ela sempre teve casos, e que Ricardo era um dessas pessoas, e que ela até se surpreende de ter ficado 1 ano com ele. Outra coisa também que eu fui buscar é que você tinha falado antes que ela tem uma influência muito grande do Edgar Allan Poe, né? Aí Sim. Eu fui ver umas resenhas na internet desse conto, e eu vi uma moça falando que ele é muito parecido com um conto chamado O Barril de Amontilado, alguma coisa assim, que é um conto que eu li um tempo atrás, só que, tipo, eu tenho 0 lembranças dele, mas que fez com que esse conto agora ele fosse bastante familiar para mim. É do Allan Poe.
E outra coisa que eu vou falar por fim é que eu compartilho bastante a ideia da Gabi, acho que foi ela que falou, porque eu não tinha um contato tão grande assim com a autora, e aí eu vi o título, Venha Ver o Pôr do Sol, eu fui todo bobo achando que seria um romance. Aí quando foi construindo a trama, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E no final eu fiquei muito aflito, só que... Tanto é que pra mim, tipo, eu prefiro acreditar que ela achou alguma forma de fugir dali, ou que ele caiu na real e que ele deixou ela embora, porque realmente é uma coisa que é bastante difícil de engolir. Vocês viram que Juliana fez um comentário ali no chat sobre isso da gente tentar amenizar o choque da história, nos deixando levar por essa ideia de que ela sairia de lá? Eu achei interessante, a Juliana comentou no chat, né, que como fica essa coisa não fechada no final, né, que a gente, para fugir do terror, que é uma mulher morrer enterrada, presa ali dentro, né, para sempre, né, ficar ali até definhar e morrer, a gente meio que burla esse sentimento encontrando essa saída aí, né, de que ela conseguiu fugir, ou de que ele voltou para abrir e ela sair, coisa e tal, né, dando outras continuidades, né, à história. Engraçado que a decisão está nas mãos dele, de certa forma, né, porque é ele que tem a chave, né, da fechadura nova. Então, ali já faz a gente entender um pouco essa coisa, né? Você vai falar mais, Eduardo? Eu te interrompi. Acho que eu acabei por aqui. Foi isso, o conto me marcou bastante por causa dessa questão do dualismo. Obrigado, gente. Vou ter que sair agora. Beijo. Bia? Sou o Jo. Tchau, Eduardo. Boa aula para você também. Gente, eu também queria dar boas-vindas aos novos participantes. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque o ventilador está aqui no talo. Aí pode estar atrapalhando. Sim, estamos ouvindo. Massa. Boas-vindas para todos. Gostei muito de conhecer vocês. E eu compartilhei assim, de muitas colocações de vocês. E outras eu tive outro pensamento, outra interpretação. Em relação ao que Carlos colocou, né, que ele também é um consumidor de produção, de suspense e terror, eu também sou super leitora e espectadora de filmes de suspense, séries, adoro essa temática. Só que eu fui assim, né, meio enganada, bobinha, achando que seria um conto de romance, né? Acho que pelo pôr do sol ser um símbolo, assim, que a gente associa já ao romantismo, algo mais ligado ao amor, enfim. E aí, quando eu comecei a ler, nos primeiros parágrafos eu já percebi, quando falou assim, encontro na frente do cemitério, eu falei, pronto. Já sabia o que ia acontecer. Talvez não aos moldes de como aconteceu, mas nos primeiros parágrafos, diferente de algumas pessoas aí, eu já senti que ia acontecer. Isso muito também eu associei ao fato de que, há um tempo atrás, uma conhecida minha acabou sendo vítima de feminicídio, num contexto assim, sabe, num cemitério. Então, eu acho que eu comecei a associar com o conto, né, essa história, eu comecei a relembrar, né, do dia, dos acontecidos, e eu comecei a tremer, assim, eu comecei a reviver, sabe, a situação. Foi bem... Por isso que eu tô colocando, porque eu sentia até dor de cabeça, de tanto que eu comecei a ressentir as sensações do dia. Já faz uns anos já isso. Mas foi muito marcante, né? E até queria colocar isso, porque às vezes a gente acha que essas questões são simbólicas, né, de cemitério, não sei, algo tão macabro seja do campo da fantasia, mas não, sabe, elas acontecem, por mais horroroso, por mais inexplicável que possa ser, essas situações acontecem. E eu fiquei muito angustiada, porém, muito curiosa para ver o final, né, porque a escrita de Lígia é uma narrativa, assim, fantástica, te faz ficar preso querendo saber o que vai acontecer. Quando ela chegou lá naquela parte já da catacumba, quando Clarice estava contando, né, que ela estava descrevendo, eu comecei a ressentir tudo. Dá uma certa angústia, um desespero imenso.
quando ele vai levando ela para a catacumba e mostra a lápide, né, da suposta prima, eu pensei que ali estaria escrito a data, né, aquele dia, né, como se fosse um símbolo para dizer que ela morreria. E não estava, né, era a lápide de outra pessoa que tinha morrido há muito tempo atrás. E ali, em relação ao final, eu confesso que eu nem dei o benefício da dúvida, sabe? Para mim, eu não consegui dar, eu nem pensei nessa possibilidade. Para mim, ele tinha deixado ela lá de fato, sabe? Eu nem pensei em outra possibilidade. E aí, vocês falando isso, talvez tenha relação muito com o que eu vivi, né? Na vida real, e também minha posição enquanto mulher, né, na sociedade. Legal. Nossa, que deve ter sido chocante, né? Reviver essa experiência dessa forma, assim, né? Nossa, muito chocante. Gente, Mas é muito bom você ter dito isso, Bia, porque parece que não é cotidiano, né? Mas é. Pois é. Gente, a fala de Bia me lembrou uma coisa aqui. Quantas vezes nós mulheres não somos trancadas em porões e em cemitérios imaginários e ficamos lá dentro sem a chave? Essa questão da figuração não tinha me passado pela cabeça ainda. Mas quantas vezes a gente não fica presa numa situação, num relacionamento abusivo assim? Sim, a gente pode levar. Pois é, a gente pode levar para esse sentido figurado mesmo. Eu também não tinha parado para pensar por esse lado, mas de fato a gente está presa em muitos contextos, né? Não necessariamente. Não só o feminicídio e tal, mas. Eu acho que eu não lembro quem, alguém falou aí da manipulação, né? Do Ricardo com a Raquel. Eu não lembro quem que falou isso, mas alguém mencionou esse discurso da manipulação. Isso da manipulação, foi Tayane, é uma característica, assim, que todos nós sabemos de um relacionamento abusivo, né? Então, tipo, não necessariamente precisa chegar no ponto da morte física, né? A morte simbólica, ela vai acontecendo no decorrer de relações que vão aprisionando, né, as pessoas, e elas vão vitalizando cada vez menos, até a gente já vê, assim, né, eu sou psicóloga, né, trabalho com saúde mental e trabalho com clínica e com sofrimento psíquico extremo, né, às vezes a gente vê casos, assim, de pessoas que estão mortificadas dentro de relações. E vivas, organicamente. Eu posso falar? Pode, Deva. Mas acho que tinha uma lista aqui. Peraí. Quem que ia falar depois? Era eu, mas pode falar, depois eu falo. Pronto. Era a Paula, mas você fala primeiro. Desculpa, Paula. É que eu tô sem o chat, que eu não sei como é que usa pelo celular. Essa coisa do imaginário foi algo, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, quando eu li. Do simbólico. Eu não imaginei acontecendo fisicamente. Eu comecei, igual a Clarice trouxe, né, a simbologia. Eu também me pego muito buscando simbologias nas histórias. E aí, nessa parte do cemitério, me veio muito a questão de vidas mesmo, que por algum momento ganhou esse grau de simbólico de morte, então ela passeou por ali como uma rememoração, não sei. E a parte final foi muito simbólico para mim, porque tem a questão da chave do aprisionamento estar com ele, estar com outra pessoa, ela não estava governando a si ali naquela situação, e acabou sendo trancafiada. E aí entrou toda a simbologia da morte, um outro tipo de morte, né? A morte simbólica ali, de sofrimento. E a questão do pôr do sol, que no final ele trouxe, tipo, ele falou para olhar para a fresta, né? Tipo, é ínfimo
Mas às vezes, em algumas relações, a gente vê muito isso. É tão pouco, mas ganha é tão raro e é tão pequeno que nesse tipo de ambiente ganha uma outra roupagem, sabe? Tipo, veja, é o pôr do sol mais lindo que você vai ver na sua vida. Exato, nossa, perfeita. Porque você não tem mais nada, né? A fresta vira a coisa mais bonita do mundo. Nossa. Exatamente. Agora eu que fiquei aqui, ó, angustiada. Nossa, perfeito, ó, amei. Então, quando eu tava lendo, eu lembrei muito, o perfil dessa personagem de Raquel é muito parecido com um perfil, uma das personagens de As Meninas, que eu esqueci o nome agora. E aí, no momento em que ela falou do sapato, que ela falou da lama do sapato, eu pensei, isso não vai dar certo, porque o final da outra personagem também não foi um final trágico, né? E aí, na medida em que ela, quando falou assim, entrar no cemitério, eu falei, não entra, querida, por favor, nunca entrar no cemitério, não entra, por favor, não entra, não existe isso. E aí, na medida em que foi entrando, e ele foi falando algumas coisas, por exemplo, essa frase que foi destacada, eu ainda pensei, não, aí, ó, já tô me antecipando, às vezes não vai acontecer nada, ele realmente quer mostrar uma coisa diferente para ela e tal. E fui pedindo, por favor, Lígia, me surpreenda, por favor, não mate essa, não faça nada com essa, não. E aí, é muito engraçado, é muito interessante quando a gente lê, que a gente se descobre muito enquanto leitora e enquanto pessoa, né? A ideia de que eu tô vendo tudo ali, tá me indicando esse final, mas eu tô lutando para poder pensar, não, vamos pensar em outra coisa, vamos mudar um pouco essa realidade aí, me surpreenda, por favor, autor do universo, me surpreenda. E aí, enfim, o final foi aquele. E eu também fiquei depois pensando, não, mas talvez ele volte com a chave. E aí, quando ele virou, ele não vai voltar com a chave. E foi isso, só mesmo. Foi minha experiência, basicamente. Nossa, adorei. Nossa, gente, estou viajando aqui já. Quem é agora, gente? Eu perdi Kátia. a lista aqui. Kátia. Kátia? Ela estava tendo uns problemas, né? Não sei se... Ah, é verdade, ela estava caindo, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver se... Não sei se ela vai conseguir. Ela tá. Ela vai falar, eu acho. Acho que não tá funcionando o microfone dela. Eu acho que não tá conseguindo o microfone funcionar. Ela pode escrever no chat, se ela quiser. Escreve. Ah, isso aqui que Gabi falou, eu também achei interessante. A forma como o conto abre com as crianças brincando e o conto fecha com as crianças brincando, assim, é como se, tipo, sabe, aquela coisa assim, não mudou nada no mundo, entendeu? Aconteceu a maior violência, a maior coisa ali, né, tipo, a maior, sei lá, todo esse recheio, né, que é o que a gente ficou ali, é como se, e as crianças lá brincando. Nossa. João Vitor. Tudo bem, João. Pode falar só pelo chat. Mais alguém, gente? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar um detalhe que eu achei interessante, porque assim, imagine se ele tivesse voltado
e tivesse libertado ela. O conto perderia o sentido, tipo, em si, porque você percebe que ele planejou isso desde o começo. Então, tipo, até aquela história que ele falou dos parentes que estavam enterrados. Então, tipo, foi tudo planejado desde o começo. E percebe também que, dependendo do final, dependendo de como foi a trajetória de vida de cada pessoa, a pessoa planeja é tipo um final diferente, tipo um final que ele volta, ela consegue se libertar, um final que ela realmente morre, é deixada ali, ou um final que ele volta e fica torturando ela psicologicamente. Então, isso depende de como a pessoa faz a sua trajetória de vida. Tipo, se a pessoa passou por um trauma, ela vai pensar, tipo, não, é realmente feminicídio, ela morreu ali e tal. Ou a pessoa pode tipo, pensar um final mais positivo, no qual ele vai voltar e vai libertar ela, ele vai, tipo, se tocar e ter, tipo, a pena dela, algo do tipo. E outro também que, tipo, ele volta e fica ali, tipo, torturando ela psicologicamente para voltar para ele e tal. Então isso depende muito de como o que a pessoa passou, o Heitor, o que a pessoa passou na sua vida, na sua trajetória. E é uma estratégia literária essa, né? Bem conhecida, né? De você conseguir, ao mesmo tempo, fechar uma história, mas não fechar. Ela realmente, ela não tem a gente não tem uma certeza, o que é muito machadiano, né? Ela tem inspiração machadiana. Machado de Assis, a gente discute até hoje aquela porcaria da Capitu, né? Inclusive, até o termo lá, olhos oblíquos, né? É um termo machadiano, né? Então, tipo, ele fazia isso e a Lígia fez isso também, né? É uma estratégia, assim, que assim, eu não sou uma escritora, mas deve ser uma coisa bem difícil de fazer, sabe? De você conseguir dar um fim e, ao mesmo tempo, deixar aquela fresta. Fica uma fresta ali, de você poder achar outras coisas, né? E daí a gente realmente se imprime, né? A gente se coloca nesse destino aí final. Peraí, tem coisas aqui no chat, vamos lá. Quem que tá falando aqui? Larissa. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Alguém me ajuda aí, lê o comentário de Larissa, que eu não tô conseguindo subir. Ah, consegui. Fiquei pensando aqui que Milena disse que não tinha lido o conto. E estamos todo mundo assim. Se conhecesse, será que indicaria? Não sei. Mas foi um bom tiro, ó. Fica a dica, hashtag fica a dica, que às vezes a gente indicar o que a gente não conhece é bastante fértil. Eu fiquei muito tensa, Kátia, eu fiquei muito tensa e fiquei pensando, será que o Ricardo amava mesmo a Raquel? Ou somente a via como um objeto? Porque uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele se referiu à dona da pensão como uma medusa, que foi também uma personagem injustiçada, abusada e condenada por atos que fugiram do seu controle. Olha, é verdade, tem essa citação à medusa, né? Nem lembrava disso. Talvez, não sei, né, gente? Ah, o João Vitor, né? Gente, vendo a comoção de vocês no WhatsApp e o título do conto, eu achei que o choque do conto envolvia algo sexual. Fiquei na expectativa de encontrar algo do tipo, mas logo no início da leitura vi que era algo aterrorizante. Gostei de ver esse lado da autora, mas voltado para o mistério. Fiquei surpreso. Em relação a isso, eu acho interessante essa ambiguidade, porque se a gente for pensar... Agora eu vou dar uma viajada, tá? Com licença, pessoal, vou dar uma viajada, mas quando a gente está falando de ambiguidade, dessa coisa da luz e da sombra, do claro e do escuro, né, do crepúsculo, não sei o quê, é impossível não pensar no nosso psiquismo, né, com Eros e Thânatos, né. Então, tipo, quando a gente está falando que o João falou de sexualidade, me fez lembrar, né, que são pulsões, né, que são forças que agem na gente, né, então, ali há uma brincadeira, assim, como se ela criasse um cheiro de Eros, um cheiro de amor, né, o nome de uma banda, cheiro de amor,
um cheiro aí de ligação, né? Porque Eros nada mais é do que energia de ligação, né? Eros é isso. Mas Eros também pode ser Thanatos, porque a energia de ligação pode ser destrutiva, que é o que acontece aí, né? Para a gente destruir algo, a gente tem que ter uma ligação com esse algo. Então, Eros, a ideia de erótica, né? Erótica, essa palavra erótica, ela tá ligada muito ao sexo, mas o sexo nesse sentido de que é a ligação entre as coisas, né? O sexo ele só existe pela conexão, né? Então, tipo, Eros é energia de ligação sempre. Só que Eros, ele também é habitado por Thanatos, que é a força da destruição. Então, ao mesmo tempo que a gente pode se ligar às coisas, ou se ligar aos objetos do mundo, e ter relações com as pessoas, com as coisas, com as ideias, de forma erótica, no sentido de pulsão de vida, de produção, de positividade, não no sentido de coisas boas, mas de alteração, né, de transformação, de produção, de trabalho, né? Mas a gente também pode ter uma energia de Thanatos, ou seja, de retorno ao inorgânico, de morte, daquilo estagnado, daquilo paralisado, de destruir ali, entendeu? Então, eu achei interessante isso, que é ambíguo, isso está na gente. Sabe é um intertexto, mas é com cinema, né, que eu pensei, que é uma das coisas mais terríveis que eu já vi no cinema, já vi sendo feitas. Eu fiquei atormentada com esse filme, acho que umas 2 semanas, chocada, assim, por alguém ter essa ideia, que é aquele filme do Almodóvar, A Pele que Habito. Vocês já viram esse filme? Rapaz, quem não viu, veja. Mas veja assim, veja num dia que você esteja bem, que você esteja com bastante fé na humanidade, sabe? Que você não vai se deixar, assim, abalar por aquilo. Porque aquilo, para mim, é uma coisa assim, que você fica assim, meu Deus do céu, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso com outra pessoa? E eu acho que esse é o ponto. Por isso que quando fala aí, quando eu falei de humanidade, nesse sentido que daí alguém falou, não, mas é desumano. Não é desumano, é humano. A gente, o Freud fala isso, né, que a gente é superestimado. Nós somos muito piores do que nós achamos de que nós somos, né? A gente tem pulsões de morte, Thanatos, muito forte dentro da gente. E a gente, tipo, quando alguém comete alguma coisa, né, a nossa tendência é monstrualizar ou patologizar. Ou a gente fala que é um psicopata, ou a gente fala que é um monstro. O que a gente faz quando a gente faz isso? A gente joga aqueles atos para longe da gente, como se a gente não fosse capaz de fazer aquilo. Só que a gente é capaz. Sim, a gente não faz porque existem restrições, existem condutas, existem um psiquismo saudável, existem relações eróticas boas, existem várias coisas que impedem, né, que fazem barreira a gente fazer isso. Mas isso não significa que a gente não é habitado por sentimentos ruins, que podem até ser os sentimentos ruins que são mais aceitáveis socialmente, né, a inveja, a vingança, né, a raiva, a ira, tudo isso. Você não sai matando as pessoas, mas você não pode dizer que você não odeia uma outra pessoa, inclusive, às vezes, a própria pessoa que você ama. Então, tipo, essas coisas nos habitam, né? Por isso até o nome do filme, né? A Pele que eu habito, né? Tipo, também é bastante ambíguo. Mas esse filme é um filme que eu indico, assim, se vocês quiserem continuar nessa temática do que o ser humano é capaz. É um filme interessante. E tem um comentário aqui do Zé. Eu tô falando do Zé Antônio, pode? Pode, né? Gente, será que Ricardo não está vivo desde a época da... Genial! Ninguém pensou nisso. Ele é um vampiro. Por isso Crepúsculo. Eu fiquei um pouco intrigado com isso, professor. Porque ele falou com muita propriedade sobre aquela família da prima e parece ser muito real da forma que ele falou. Deixa eu só dar uma contribuição assim, da minha percepção. Para mim foi um rico encontro de hoje. Eu pude ver várias percepções de vocês e para a minha visão também. Mas olhando para um outro lado assim, mais social, econômico naquela época, provavelmente passa na década de 70, 80, não sei exatamente.
Mas tem a questão de, não sei se acrescenta muito, mas quando o Ricardo fala que ele havia ficado mais pobre e que estava morando em uma pensão, aí eu, relacionando com a questão econômica daquela época, seria talvez aquela questão da hiperinflação, as coisas como a preguiça afetava a vida das pessoas mesmo. E relacionando também com a questão das crianças, né, naquele espaço, que talvez seja um espaço totalmente inapropriado, né, de terra batida e tal, a questão de como Raquel chega até aquele local, da falta de infraestrutura, essas questões assim, mais no âmbito social que a Lídia, como a senhora falou, Ai, a senhora não, pelo amor de Deus. Ave Maria. Oxe, ó, meus cabelinhos preto, ainda tem alguns, pelo amor de Deus. como você mencionou, ela também aborda esse lado social e eu também procuro nos textos fazer sempre essa relação, apesar de ser um texto fantasioso, mas ele também aborda essa questão bem brasileira e latina, né? Gente, mas isso que Zé Antônio falou, da possibilidade dele ser, tipo, de Ricardo ser, né, um ser aí, que nem do Raul Seixas, né, que viveu há 10 mil anos atrás, tá aí transcendendo o tempo, isso é muito interessante porque tem uma parte do conto que eu até anotei aqui como se fosse um furo, mas que realmente eu nem tinha pensado nisso, que existe essa possibilidade, porque tem uma hora que ele fala... não sei, agora eu não lembro. Tem uma hora que ele fala assim, há séculos ninguém é enterrado aqui. Ele fala, né, uma hora no conto. Bem antes. E, tipo, lá na frente só é que há esse confronto de datas, né, que Raquel olha para a lápide, lá para o escrito, e fala, nossa, mas se essa moça nasceu em 1800 e pouco, ela não poderia ser sua prima, né? Mas isso já foi dito antes, porque quando ele fala que ninguém é enterrado há séculos, tipo, ele já está falando que não é possível, que tudo que ele falou depois seria mentira, entendeu? Já está escancarado que era uma historinha. Não sei, eu fiquei pensando nisso. Mas isso, eu peguei o gancho do que Zé Antônio falou, mas não tem a ver com a ideia dele. Tem a ver com outra ideia, de que, na verdade, já estava claro, desde o início, que não era a família dele que estava lá, porque ele já tinha falado que que era um cemitério desativado, era um cemitério que ninguém era enterrado há séculos. Como é que a família dele estava lá? Como é que a prima que ele conheceu estava lá? Tipo, ela sabia desde o começo, ela podia ter sabido desde o começo, mas não quis saber e continuou indo. Porque essa citação aí tá acho que na primeira página do conto, na segunda página do conto. Tipo, tá no caminho, né? Eles nem tinham chegado na catacumba ainda. É, um conto que dá pano pra manga, viu? Mais alguém, gente? Eu fiquei viajando agora que você fala, Milena, porque me fez pensar nos sinais sutis que é ignorado. Eu não tinha percebido que estava ali no início. Logo, tudo que ele disse depois não ia ser. Viajei aqui. Tá na página 2 que ele fala isso, né? Eu até coloquei aqui, ó, há séculos ninguém é enterrado. Daí ele fala, não tenha medo, porque, tipo, aqui não tem nem os mortos, nem os vivos, né? Ninguém é enterrado aqui faz muito tempo. Ele fala, não tenha medo. Oxe, mas se ninguém é enterrado ali, e ele faz toda a manipulação em torno de que a família dele tá lá, que lá estão os mortos dele, blá, 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 mas como é que pode, entendeu? Tem esse furo na história, que faz a gente até ter uma reviravolta, assim, de interpretação do porquê que ela seguiu ele, né? Sim, real. Sinais ignorados até um ponto que já estava ali totalmente presa naquela situação. Mas já tinha sinais antes, estava no cemitério, já tinha essa. Realmente, não tinha pensado. Enfim.
O João tá falando que ela subestimava ele. Eu acho que essa questão do subestimar tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando, né? A gente nega a capacidade de maldade do outro, porque admiti-la no outro significa admiti-la em nós, né? Então, tipo, esse estranho no outro é muito difícil de lidar, né? Isso aí funda praticamente a ideia de uma psicologia, inclusive, né? Tipo, o estranho. A dificuldade que a gente tem de lidar com o estranho, né? Dos outros. E nosso próprio. O que mais, gente? Ou estamos satisfeitos? Eu estou satisfeitíssima. Super. Mas, assim, vou fazer uma última chamada. Se mais alguém quiser falar, senão a gente pode encerrar. E daí a gente faz aquele movimento lá que eu falei para vocês, né? Da gente ir para o chat não, para o WhatsApp. E sugestão, né? Os três primeiros contos que forem sugeridos, a gente vai já para votação. Tá? Eu queria agradecer, então, imensamente a todos. Eu adorei o encontro. Foi super legal e acho que a gente extraiu, assim, coisas que Lígia Fagundes Telles jamais imaginaria desse conto. Mas mérito dela por escrever tão bem e deixar tantos pontos de interpretação possíveis, né? Isso é mérito realmente de quem sabe escrever. Então, adorei, viu? Um beijo a todos, bem-vindos, espero que os novos tenham gostado e que continuem conosco, que foi muito legal tê-los hoje. Os novos e os antigos, todos. Tá bom? Beijo. A gente se fala no chat. Tchau, no chat não, no WhatsApp. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo, gente. Foi Tchau, ótimo. tchau, Boa tarde. Beijo.